Boa tarde, dia 7 de dezembro, hoje, de 2016, o ano está passando rápido. Quarta-feira de calor aqui na Baixada Santista, um sol maravilhoso. Para você como a dona Ana, que vê o programa de Curitiba, pelo www.tvcomsantos.com. Para você como meu amigo lá de Portugal, Mário Gil, cantor internacional, que vê o programa lá de Lisboa e está sempre assistindo o programa na sua íntegra, uma parte dele, ou na reprise às 11 horas da noite, ou à meia-noite e meia, né, lá em Portugal. Horários da Europa, né, horários diferentes do nosso, né. E você que está participando hoje, né, temos várias notícias. Briosa acerta estádio com o Grupo Mendes. O Grupo Mendes que já fez aí o Brasil Futebol Clube Novo, o Saldanha da Gama, o Vasco, né. Então o Grupo Mendes, o seu Armênio, que já construiu o Vasco da Gama novo, né, em troca de uma área de terreno lá na parte de trás, construiu um Saldanha novo, pagando dívidas trabalhistas também e ficando, logicamente, com uma área do clube também, né? E também o Brasil Futebol Clube, agora o Grupo Mendes, né? Consegue aí, ó, através dos conselheiros da Portuguesa, por unanimidade, que vai ser o Grupo Mendes que vai construir o estádio para Briosa para 12 mil pessoas. Então o Santos, que queria junto com o Portuários fazer aquela arena, já teve uma parte da arena meio complicada, né? Eu também entendo que deva reformar a Vila Belmiro. Eu acho que nós devemos melhorar a Vila Belmiro, melhorar o acesso, fazer uma praça, de repente comprar aquelas casas que o Santos já está comprando na rua de trás, ampliar o estádio, que seja na eterna Vila Belmiro, né? Porque essa questão de arena é meio complexa, 12,5% por 5 anos, depois 15%, talvez o clube não tolere, como o Corinthians, e tirando o Palmeiras, que tem um presidente muito milionário, que consiga tocar o estádio, e de repente o clube aí, que é um clube de uma cidade de 500 mil pessoas, quase 500 mil pessoas, uma região de 1,5 milhão, pode ter problema com essa arena. Acho que tem que ser bem estudado. Mas a Portuguesa, mesmo com os jogadores do Santos emprestados, tal, decidiu, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas decidiu ficar com o Grupo Mendes, que a Portuguesa seja feliz e que o Grupo Mendes consiga construir o estádio que a Portuguesa merece. O Rio dá exemplo de revitalização bem sucedida, né? O Rio de Janeiro, naquela região onde era antigamente o viaduto, umas mazelas lá, construiu a parte do Museu do Futuro, tal, mas também com muito dinheiro, né, que o Sérgio Cabral ganhou do Lula, da Dilma, tal. Com dinheiro tudo fica mais fácil, né? Tem que ver quanto saiu para construir essas obras e quanto de dinheiro foi entregue, né? Bom, hoje para discutir esses outros assuntos, né, lembrando que o programa é feito para você. Você pode ligar aqui no intervalo, ou pode mandar um WhatsApp para o 997 11 5545. Mudamos de telefone aí, né? O antigo, ainda vamos atender no antigo, né? Para não deixar aquelas pessoas mais tradicionais, mas na semana que vem só estaremos com esse telefone, que é o 997 11 5545. Mande o seu WhatsApp com perguntas, questionamentos, críticas para o programa e até sugestão de pauta, por que não? E nós vamos responder, vamos ver no intervalo e vamos responder aqui. Hoje, para contribuir com o programa, o doutor em políticas públicas, doutor Marcelo Lamy, né? Lamy. Marcelo, nome que pega peça em apresentador, né? Marcelo Lamy, doutor em políticas públicas, meu colega lá na Unisanta, e que eu tenho a grande satisfação de poder contar com ele, que ele montou o primeiro laboratório da região de políticas públicas, né? Então, é uma coisa bem importante para estudar a política da região, política do Estado, política do Brasil e política do mundo, né? Marcelo, é um prazer ter você pela primeira vez aqui no nosso programa e espero que a gente consiga mostrar para os nossos telespectadores como é que é na política no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade e por estar nesse programa. E também o nosso já conhecido Danilo de Oliveira, que é advogado e comentarista, professor e comentarista aqui da nossa casa. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Filete, uma boa tarde ao Marcelo Lamy e uma boa tarde aos nossos telespectadores. Bom, o prefeito, como notícia, uma notícia triste, né? Cada semana nós estamos dando uma notícia, né? Na semana passada nós demos a notícia do Vanderlei, né, da Estiva, pai do Neizinho, né, que também foi um passatempo. E ontem o ex-prefeito Tércio Garcia, que governou São Vicente durante 8 anos, né, depois do Márcio França, Tércio Garcia faleceu. Ele tinha um problema de tumor desde 22 anos, foi tratado e agora o tumor voltou, né? E ele é engenheiro agrônomo, governou São Vicente por 2 mandatos, entre 2005 e 2012, foi sucedido pelo Billy. Nascido na cidade de São Vicente, Tércio passou por diversos cargos públicos e assumiu a presidência da companhia Codesave e na gestão do Márcio França
Ele também teve vários cargos na gestão, nos 8 anos do Márcio, depois virou prefeito por mais 8 anos. Estava trabalhando até um certo tempo numa cidade interior aí como secretário, né? É uma notícia triste, né? O Tércio Garcia, né? Jovem. Sim. E faleceu. A gente tem que lamentar sempre, assim, a vida nossa é curta, né? E é curioso como a gente trabalhando com políticas públicas, a gente fica assim, contaminado um pouco com esse problema da saúde, né? A saúde ceifa vidas todos os dias e o que nós podemos fazer para melhorar isso? Foi o Fidel Castro, é o destino, né, de todos nós, não há dúvida, é o destino de todos nós, estamos aqui com um tempo escasso, mas muitas vezes essas doenças que nos acometem, né, é possível minorar esses efeitos. Então, no programa de segunda-feira retrasada, né, por questão da morte do Fidel Castro, né, que teve um sepultamento demorado, né, teve aquela série de homenagens e tal. O Cassione, numa atitude corajosa aqui, né, eu digo corajosa porque quando as pessoas têm uma opinião diferente das outras pessoas, eu acredito corajosas. Como, por exemplo, o Dr. Clemente falou aqui que a mulher teria que trabalhar o mesmo tempo que o homem. E eu fui contra, eu falei que a mulher já faz uma jornada dupla, falou que nós vamos apanhar das mulheres. E no dia que ele falou isso, um mês atrás, ele apanhou. Mas as mulheres, ele tem a opinião dele firme, né? E a mulherada que vê o programa, que tal, bateu. Falou, não, você não faz jantar, não faz almoço, tal, mas hoje tem homem que faz. Eu achei que ia dar problema, mas o Clemente manteve a questão que ele acha que a mulher tem que trabalhar igual ao homem, né? É uma questão que tem direitos iguais e tal. É uma questão polêmica. E o Cassione também levantou uma bandeira, que o Fidel Castro, apesar de tudo, ele conseguiu que não tenha analfabetismo numa ilha, conseguiu um grande avanço na área médica e tal, né? E ele falou que faça você numa ilha, um povo que não tem analfabetismo, um povo que a medicina é evoluída, com mais que tenha erros, embargado por 52 anos pelos Estados Unidos, você, de uma certa maneira, tem que saber fazer alguma coisa, né? Foi também criticado, muitas pessoas dizendo que era um ditador, uma pessoa que matou muita gente, uma pessoa que era contra o governo, sofria tortura, enfim, né? Mas o Cassione conseguiu defender o Fidel Castro, na opinião dele, que apesar dos erros que teve, foi um líder que ficou marcado pela competência em algumas áreas, como a educação e como a medicina, né? Logicamente que as pessoas, a maioria no WhatsApp, o criticaram, mas ele teve posição, né? O que você acha do Fidel Castro para a história? O que ele vai deixar para o planeta? Eu não diria só do Fidel, não falaria só do Fidel Castro, né? Eu pensaria assim, há uma visão sobre como resolver os problemas sociais, assim, há uma dupla corrente de visões, né? Quer dizer, realmente tem todo esse grupo de políticos, de pensadores, de ideólogos que pensam em custodiar a sociedade, né? Cuidar da sociedade que é carente, que é frágil. Essa visão que nós passamos pelo governo Lula, do governo Dilma, com essa visão, o governo Fidel Castro tem essa mesma postura, até mais radical, de um estatismo mais forte. E esse outro lado do pensamento mais liberal, de um pensamento mais, efetivamente, mais voltado a deixa acontecer, deixa que a sociedade resolve os seus problemas. Eu não tenho dúvida já, assim, depois de alguns anos pensando, estudando e vendo um lado, vendo o outro, né, vendo as soluções possíveis, que nenhuma das duas é boa, que efetivamente que nenhuma delas presta, que nenhuma delas resolveu nada. Assim, então nós temos que achar a democracia é o melhor dos piores regimes, é isso? A liberdade, quando ela é exercida por quem está preparado para essa liberdade, ela é maravilhosa. Agora, a liberdade que é manipulada, a liberdade que é de um grupo de pessoas que é facilmente conduzido a se manifestar de um jeito, a liberdade que é construída na base do paternalismo também. Que oprime as pessoas de terem uma educação correta, que faz o estudo porcaria para as pessoas não terem um senso crítico. Essa liberdade do voto de cabresto também é uma liberdade também fictícia, né? É como pensar assim, vamos dar educação para todo mundo, vamos educar todos, universalidade, direito importantíssimo da educação. Mas para fazer isso, vamos dar uma educação ruim para todo mundo? Assim, essa é a solução? Assim, quer dizer, adianta alguma coisa construir essa possibilidade de educação para todos, mas sem qualidade? Lembrando, professor Marcelo, que o Brasil foi considerado um dos piores países do mundo na educação, né? Teve um índice que saiu ontem, né? Sim. Que foi considerado... Ganhamos da Indonésia, Paquistão, mas, assim, dos países
médios, países de terceiro mundo, nós perdemos de todos, né? Ou seja, classificamos a nossa educação básica como muito ruim, né? A universitária não, mas a básica é considerada muito ruim, né? A gente está bem aquém dos índices esperados de educação, quer dizer, muito distantes do nível razoável, médio, indicado para a educação. A gente não deve esmorecer por causa disso, quer dizer, é preciso ver o que é preciso mudar, o que a gente pode alterar nesse processo. E esse processo é continuamente alterável, né? Hoje já se fala, né, que estão chegando nas escolas a geração Z. Já não fala mais da geração Y, né? Que era muito preocupante. Agora a geração G está chegando, Z está chegando. Daqui a pouco chega a alfa, né? Viramos o alfabeto, né? Então, e como é que essa geração Z, a característica da geração Z qual é? A geração Z é o que antes nós chamávamos de hiperativo, o que nós chamávamos de multitarefa. A geração Z é a geração que está na sala de aula e ao mesmo tempo está fora da sala de aula. Assim, ela vai para no WhatsApp da vida. Ela vai para a sala de aula muitas vezes com grande inquietação de alma para aprender a trabalhar, não aprender conteúdos bobos, não aprender aquele conteúdo formal. Ele quer resolver problemas, quer resolver questões jurídicas, no caso do direito, né? Quando a gente trabalha com casos, em sala de aula, você vê que todos os alunos estão despertos. Como resolver essa situação, esse caso como deveria ser julgado. Agora, quando a gente vai falar lá, qual é o conceito do instituto tal? Perdeu a sala inteira. Então, é terrível isso. A geração Z é uma geração multitarefa. Ela está ao mesmo tempo assistindo aula e está consultando um material sobre aquela aula que você está dando e ainda está batendo papo com um colega que está na mesma sala com o WhatsApp. Então, e o que é chato, você está falando da queda de Constantinopla, ele quer falar do astronauta, ou seja, você está falando uma coisa do passado, ele já quer adiantar naquela mesma matéria, ele já quer falar de uma outra coisa, da guerra do Irã e Iraque, ou seja, tu está falando uma coisa lá do passado, ele já quer adiantar a aula, né? Você está falando do sintoma, ele já quer saber o tratamento. Quer dizer, fica difícil, porque ele já está no WhatsApp, no Google lá e já viu. Tratamento para não sei o que, na minha área, ou tal. Então ele já está adiantando na aula. Ele fica te perguntando coisa adiantada para dizer que ele sabe muito e tal, mas ele está lendo tudo aquilo lá. Quer dizer, então, de uma certa maneira, ele ajuda porque ele está interessado, mas ele atrapalha também porque ele está muito adiantado, né? Sim. Sabe que a imprensa constituiu na história da humanidade uma grande revolução. Uma grande revolução quando começou, o conhecimento saiu daqueles nichos isolados, né, da igreja, que mantinha suas bibliotecas, os grandes pessoas de riqueza, que tinham condições de ter obras, né, porque havia imprensa, né, era tudo manuscritas e caríssimas, imagina. Então, a imprensa foi uma revolução. Mas a revolução da internet é incomparável com a revolução da imprensa. De uma superioridade fascinante. Assim, a gente abre o celular aqui agora e vê o que está acontecendo na China. É impressionante isso. Danilo, dizem que a pessoa que tem 60 anos hoje, né, ela viu mais mudanças no mundo do que se a pessoa tivesse nascido junto com Cristo, né, com Cristo, e tivesse vivido até 60 anos agora. Vamos supor, nós estamos em 2016, né? 2016. A pessoa que nasceu em 1956, né? 60 anos, 1956, ela viu mais revoluções no planeta, como telefone celular, carro, ela viu mais revoluções, mudanças, do que a pessoa que se vivesse uma pessoa, nascesse com Cristo e vivesse até 1956. Ou seja, em 1956 anos, menos do que o descobrimento da navegação, da navegação astronômica, tudo isso, eles não viram tantas modificações como o professor falou, com internet, Ontem eu vi um aparelho que você vai pôr no ouvido, né? E você põe lá francês. Aí você conversa com o francês e ele traduz para o português. Aí você conversa com o americano e traduz. Então, por exemplo, você vai para a França, põe aquele aparelhinho no ouvido, você vai na padaria e você consegue, de uma certa maneira, entender tudo que eles estão falando lá em francês e, de uma certa maneira, ter uma comunicação melhor, né? Perfeito, perfeito. Como o pessoal brincou, nós estamos vivendo um momento Star Trek, né? Você coloca um dispositivo no ouvido e aquela língua estrangeira ela é traduzida. De fato, a ciência, a tecnologia, a internet principalmente, como o Dr. Marcelo colocou, trouxe esse grande avanço de que a notícia ela é compartilhada, não é de forma rápida, é em tempo real. É em tempo real, você tem imagens, sons, enfim.
E hoje essa informação, na verdade, ela é despejada em cima da gente e dos nossos alunos também, né? O que me preocupa nessa revolução desse processo educacional é que, para que nós resolvamos os casos, que veja uma crítica, eu não posso criticar um movimento inevitável. Porque hoje, em países mais avançados, o Dr. Lamy sabe disso, inclusive eu aprendo muito com ele, que em países mais avançados, mais importante ou tão importante que os conceitos, são exatamente a resolução dos casos, como resolver problemas cotidianos. Só que para a gente resolver esses problemas, inclusive os jurídicos, nós precisamos primeiro aprender os conceitos, entender um pouquinho os conceitos, a natureza das coisas. E hoje, essa nossa geração, ou a geração que vem, a geração Z, né, como você brincou, como um bom veterinário, Z de zebra, ela vem despreocupada e na verdade, digamos assim, essa maturidade, essa apreensão prévia do que são os conceitos, da natureza das coisas, é importante para a gente poder, inclusive, trabalhar soluções novas, né? Porque quando a gente pensa em algumas referências, em alguns grandes nomes, independente da área, né? Então vamos lá, pegar um nome conhecido aqui da juventude, Steve Jobs, né? O que esse cara teve de diferente, né? Qual foi a visão que ele teve, o que ele enxergou que nós não conseguimos enxergar? E para isso, de fato, a gente precisa de um repertório. A gente precisa de um conhecimento mínimo, né? Como que o Dr. Eduardo Filetti, de repente, inova num tratamento, num acompanhamento de um pet, se ele não tem um repertório? Então, é preciso ter esse repertório para que você consiga também inovar. E as pessoas, às vezes, também querem um repertório, né? Exatamente. As pessoas chegam no teu consultório, no teu escritório e tal, e elas querem um pouco de embasamento. Por exemplo, quando começou a doença, por que veio, por que não veio. Mas o que o doutor... Marcelo comentou é o seguinte: as pessoas querem, não é que o professor vai fazer justamente, as pessoas querem, né? Mas se você der uma aula muito teorizada, muito põe no data show lá e começa a ditar, em dispersa. 15 minutos você perde a sala. Você perde para a internet. Você tem que fazer jogos, você tem que fazer alguma coisa mais interessante, né? A produção passou aqui que o ex-prefeito de São Vicente, o Tércio Garcia, está sendo velado de manhã dessa quarta-feira na loja maçônica Duque de Caxias, né? E o sepultamento acontece hoje às 15 horas no cemitério metropolitano de São Vicente, né? Então alguém pode, né, ser amigo, tudo, a gente manda aí as nossas condolências aí para a família lutada, né? E que a vida segue, mas que o Tércio deixou sua marca aí. Até se você me permitir, Filetti, eu acho que realmente o momento é esse, né? De nós prestarmos as nossas condolências, os nossos sentimentos à família e aos amigos. É claro que aqueles que discordam, não estou aqui assumindo a defesa de ninguém. Você sabe que eu tenho algumas críticas ao governo, a governos passados, na prefeitura. Agora é uma outra Exatamente. situação, né? Agora é o momento de respeitarmos a dor da família e dos amigos. A gente também tem que entender que o Márcio pegou São Vicente numa época ruim, ele fez um primeiro grande governo, o segundo já não foi tão grande, mas considero até bom. Sim. E depois é aquela coisa, né? Isso é normal na política, o professor Marcelo, o primeiro vem, faz aquilo, depois o segundo governo já faz. E às vezes deixa a conta, né? A conta, isso, veja bem, eu não tenho papel nenhum, eu não tenho nenhuma procuração, tudo mais, porque a gente estuda, né? O governo do Tércio não foi. Então, a expectativa que eles tinham de ser um governo igual ao do Márcio não foi. Mas é sempre assim, né? Entrou o Mourão, colocou o sucessor, já não foi tão bem. Será que ele não é tão competente? Embora o Mourão seja um grande administrador, principalmente para obras, mas é que às vezes um faz, o outro paga as contas e mantém a cidade em dia. O outro faz, a vida funciona dessa maneira, né? Então, às vezes a gente não sabe como pegou. Por exemplo, o Billy, numa entrevista que eu fiz com ele, logicamente que tem vários erros administrativos, mas ele falou que quando ele chegou na prefeitura, né, o caixa estava vazio, porque todos os precatórios, e eu fui atrás disso, professor, todos os precatórios que podiam ser pagos daqui a 1, 2 anos, eles pagaram. Então, vamos supor, eu vou assumir o governo do Danilo. Aí, quanto tem no caixa? 100 milhões. 100 milhões. Aí o Danilo fala para mim, vamos pagar tudo que tem que pagar aí. E o Danilo acerta um monte de coisa. Aí eu peguei o caixa vazio. Eu acho que em 4 anos dava para eles ter recuperado. Tudo bem, mas você deixar uma prefeitura com caixa vazio e tal, de repente ele vai deixar agora também vazio. A gente não sabe. Mas assim, são situações ruins, né? Por exemplo, o prefeito Paulo Alexandre não vai deixar o caixa vazio. Ele vai deixar um IPTU
bem generoso para as pessoas que vão entrar. Tal, tem uma dívida de 120 milhões da prefeitura que foi anunciada com a Terracom, mas é negociada. Tal. Então é uma cidade e outra coisa, é uma cidade de polo, onde todo mundo está usando a rede de saúde de Santos, todo mundo está usando muito o transporte de Santos. Então a gente tem os problemas que a gente tem que tentar equacionar. Só que assim, um vai deixar a conta para o outro, mas quando eu vi essa notícia no Facebook, eu vi alguns elogios, algumas críticas, mas acho que não é momento para criticar, o momento principalmente críticas, né? Acho que é um momento de luto. Já foi criticado e elogiado nos 4 anos do Brilho, exatamente. Né? E aí, posteriormente, eu acho que cabe a análise crítica não à pessoa, porque a história pessoal do Tércio é uma história bonita de superação. Ele tem um livro publicado contando essa história dele, enfim. Ele é um agrônomo, um cara estudado, era um cara que recebia todo mundo bem na prefeitura, exatamente. um cara muito educado e tal. Agora, se tiver problemas, a história vai ser disso. Esse é um dos lados negativos da internet, que é o lado da polarização. Porque a gente acaba polarizando e brigando e criticando até em momentos de luto. Né? E você me lembrou de um aspecto, no mínimo, engraçado. A gente costuma ouvir muitas críticas, né, ao atual quase ex-prefeito do município de São Paulo, o Haddad, mas ele também vai deixar uma verba boa, né, para o sucessor, para o João Dória. Você vê que o João Dória já tentou, veja bem, o João Dória já tentou aumentar a velocidade de São Paulo e já teve críticas na frente da casa dele, por quê? Porque são dos skatistas, dos ciclistas, dos pedestres, que acham que 50 por hora ingessa um pouco a cidade, mas diminui o acidente. Então, governar é você ver prioridades, né? Você, como prefeito de Santos, o professor Marcelo ou eu, não iríamos agradar todo mundo. O que eu acho que o político falta um pouco, na minha humilde opinião, né? E isso eu pego até na minha empresa também, né? Então, é a explicação. Por exemplo, você pode deixar o animal um mês entalado, com uma tala, e o dono achar ruim. Mas você tem que relembrar ele que ele foi num outro hospital em outra cidade e queriam operar, e a cirurgia sai muito mais caro que aquela tala. Então você tentou fazer um improviso e conseguiu resolver. Quando você demonstra, olha, veja bem, mas quando você veio aqui, você tinha um orçamento de tanto para operar e você não podia. E eu tentei fazer um arranjo e tal. Então eu acho que tem que ter explicações, né? As explicações que às vezes faltam, né, dos governantes, e as pessoas ficam, por que a cidade está devendo? Ou por que a cidade está no superávit? O que aconteceu? O que nós podemos melhorar? Qual o planejamento, né? Eu acho que isso que é importante. Eu estou recebendo a revista aqui Nova História, lá de São Vicente, né? É uma revista, inclusive, que vocês podem mandar os artigos e tal. Eu mandei um artigo para eles aqui sobre prefeituras devem dar melhor tratamento aos cães, mas tem uma veterinária falando aqui de importância da castração também, né? Então tem umas matérias sobre direito aqui também. Crise gera oportunidade de trabalho, né? Então, é dos meus amigos lá de São Vicente, eles mandaram aqui para o jornal, receba a revista. Muito obrigado. Também o programa da TV Com está sorteando ingressos para o show da Ana Carolina, né? Vamos sortear 2 pares de ingresso para você com a sua namorada, sua noiva, sua mulher, seu namorado, sua namorada, enfim. Aí você leva quem você quiser, né? Então, show da Ana Carolina, que será agora dia 9/12. Agora, sexta-feira, à meia-noite, no Mendes Convention, né? Nós vamos sortear 2 pares de convite. Como é que funciona isso, né? O meu amigo Marcelo Rick, amigo do Augusto, Marcelo Rick, ele vai sortear os convites, né? Ele está assistindo o programa, um abraço para o Marcelo Rick, né? E ele vai trazer os convites aqui na sexta-feira. Nós vamos pegar todo mundo que participou aqui através do WhatsApp, 997 11 5545. E também do anterior, que tem muita gente que manda pelo anterior, que já manda no automático. Todo mundo, nós vamos pegar os nomes, colocar numa urna, né? Na urna do painel regional, nós vamos pegar do programa do Paulo Alberto, do esporte, desculpa. Nós vamos pegar a urna e nós vamos sortear esse convite. Aí a pessoa tem que vir até 4h30 aqui na TV Com na sexta pegar, né? O pessoal traz o RG e pega os convites. Então nós vamos sortear aqui. Então você que participar do programa hoje, mandando críticas, sugestões para o professor Marcelo, para o professor Danilo. Os comentaristas podem participar, não? Não podem, né? O comentarista pode participar, mas não ganha. Ele pode, por exemplo, o Nelson Rodrigues mandou uma pergunta. Ele pode participar, eu vou colocar ele no sorteio. Se sortear o Nelson, ele não vai ganhar. Então, para ser uma coisa legítima, a gente sorteia o Nelson Rodrigues. Né? Nelson Rodrigues, o homem da água Perrier, rasga o Nelson e sorteia novamente, entendeu? Ele vai competir. Como eu vou por todos, não dá para me separar. Eu vou por todo mundo, eu vou imprimir e vou por todos os que mandaram mensagem, mas só que não vai ganhar. É sorteado, mas não leva. Porque poderia parecer uma coisa meio, né? Já queria levar a esposa, bom, tu vai ter que comprar o ingresso.
Hoje, Dia Internacional da Aviação Civil e dia do aniversário de Mongaguá. Parabéns a Mongaguá, parabéns à Aviação Civil também. Professor, como é que você vê o momento da política nacional? Esse momento agora, por exemplo, o Renan, de uma certa maneira, sendo tirado do cargo e não querendo sair, essa questão da polarização, essa questão do coxinha e do mortadela, como é que você vê essa questão? Porque eu vejo o Brasil muito dividido, né? Eu escuto em programas de rádio, né, pessoas que ainda defendem a esquerda, outros direita, e a gente hoje em dia está meio até perdido, né? Porque você não sabe quem é esquerda, quem é direita, tá uma coisa meio complexa, né? Às vezes o cara não tinha partido nenhum e hoje ele é esquerda, às vezes tem aquelas pessoas que gostam de quem está na frente, e eu acho que vejo uma bagunça, né? Uma bagunça generalizada. Nem as pessoas que mais entendem de política conseguem entender esse momento, né? Eu diria, Filete, o seguinte, tem um ditado no direito que é muito interessante, que o Dr. Danilo com certeza usa muito também com os alunos, que nos diz assim, que o direito não socorre aqueles que dormem. De alguma forma, a nossa sociedade esteve assim, dormindo por muitos anos. Dormindo. E eu vejo de uma forma muito otimista. Veja, as pessoas hoje discutem política. Hoje as pessoas ficam até nervosas e brigam por seus posicionamentos. Quer dizer, isso há alguns anos atrás era papel de poucos. Então, hoje se massificou a discussão. Você pegar um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, tem gente se matando, né? Tem gente se matando. Fala que um quer intervenção militar já, o outro acha que é absurdo, que você não viu nesse momento, o outro acha que com a Dilma era a mesma coisa que com o Temer, o outro defende o Michel Temer, e eles brigam, um xinga o outro, assim, se você pegar em grupo, a coisa fica feia, né? Sim, e aí temos que passar por esse momento de amadurecimento, né? Assim, nós acordamos, tudo bem, isso é muito positivo. Mas no momento em que eu acordo, eu começo a enxergar as coisas que estão do meu lado. E eu começo a gostar de umas e não gostar de outras. A gente acordou num mundo inserido de corrupção. Uma sociedade, mas não só, vejam, não são só os políticos, é uma sociedade assim, mergulhada num berço de corrupção, assim, no cotidiano. Isso começou a incomodar muita gente. Então vamos fazer uma revolta, efetivamente, uma revolução para acabar com esse processo de corrupção. Isso não se acaba de uma hora para outra. Então vai continuar tendo escândalo e vai ter cada vez mais escândalos. Agora, me preocupa muito nós não termos um ponto seguro, né? Assim como eu preciso para girar uma porta, né? Eu preciso do gonzo, né? Que se chama, o gonzo, aquele ferrinho que eu giro a porta em torno. Bem lubrificado, bem... Eu preciso de alguma coisa de ponto de apoio. E até agora tem sido apoio para nós todos, para a nossa sociedade, o judiciário. Efetivamente, não é só Sérgio Moro, quer dizer, é o judiciário como instituição. Então, no momento em que vem um descumprimento de uma ordem, né, um momento bem peculiar e hoje, uma ordem judicial, isso me preocupa muito. Porque dizem que uma história... ordem judicial se a gente obedece, né? Tem que obedecer. Assim, é muito delicada essa situação. A gente pode discordar, pode ser injusta a ordem judicial, assim, mas... Essa é a questão. Qual vai ser o ponto em que nós vamos nos ancorar? Porque se a gente não tiver um ponto de ancoragem, nós corremos o risco de cair num anarquismo social. E o próprio legislativo, até com uma certa, agora começou a comentar de juízes que quando fazem alguma coisa errada são afastados, né? Veja bem, mas qualquer profissão, mas continuam ganhando, quer dizer, muita gente não sabia disso, né? E eu não estou dizendo que é errado ou certo, quem sou eu para julgar, não sou nem advogado, mas isso era uma coisa que a grande massa não sabia disso, né? Então o próprio legislativo, já como está sendo apertado pelo judiciário, com certeza eles jogaram essas notícias para quê? Para enfraquecer o judiciário, não é isso? Eu diria assim, olha, do ponto de vista da ética, existe um princípio geral de ética que fala assim, em latim, até que é bonito, né? Corruptio optimo pessima. Então, a corrupção daquele que está mais preparado, daquele que está mais acima, num cargo mais elevado, que tem condições mais de não ser corrupto. A corrupção de quem está no ótimo, né? Corrupção do ótimo, que a gente presume que é ótimo, é a pior corrupção que existe. Então, se tem juiz corrupto, se tem promotor público corrupto, se tem procurador corrupto, o que for, a punição deveria ser até mais forte destas pessoas que estão colocadas lá para justamente acabar com isso.
Então, a corrupção do cidadão é grave, mas a corrupção de quem está num cargo público desses é muito séria. E o que o legislador fala, né, Danilo, é que, por exemplo, vamos supor, pegaram o deputado presidente da Câmara, né? Ele foi afastado, mas ele não está com os vencimentos. Se ele está preso, vai perder os vencimentos. Então agora o Legislativo, talvez de uma certa maneira, invoca que quando existem, a maioria dos juízes são corretos e promotores, né? Aqui em Santos tem uma gama de pessoas de muita competência na Baixada e tal, mas estou falando no Brasil. Mas quando pega algum juiz com algum desvio, que tem em todas as profissões, ele é afastado com os rendimentos, né? Então isso também o próprio Legislativo joga para a população, né, que não é uma inverdade, para, de uma certa maneira, enfraquecer esse poder, né? Exatamente. E aí foi como o professor Marcelo comenta, né? Como o professor Marcelo comentou, que a gente tem que ter um varal, a gente tem que ter uma coisa para se sustentar. Se não tiver nada, vai virar uma anarquia, né? Sim, porque a crítica ela é legítima. De fato, essa é uma incoerência do sistema. Se eu tenho, porventura, um membro do judiciário, um juiz corrupto, não me parece adequado que ele seja punido com afastamento, aqui usando termos não técnicos, né? Que ele seja punido com afastamento recebendo. Né? Me parece que a sociedade é que acaba sendo punida ao invés do corrupto. Porém, apesar disso ser incoerente, imoral e há um problema a ser resolvido, me parece que a informação ela é usada pelo Poder Legislativo não para que busquemos a solução, mas sim para que haja uma imagem negativa do Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário perca a força e se tente justificar um absurdo, como o Dr. Marcelo Lamy colocou, que é o descumprimento de uma ordem E aquela coisa, você já sabia, por que não falaram antes, né? Exatamente. Porque agora eu vou deixar agora que eles estão sendo apertados de uma certa forma para jogar isso quer dizer, é uma confusão, né? Eu até te confesso que nos bastidores, tanto o Dr. Marcelo Lamy quanto eu, a gente tem alguns questionamentos sobre a decisão liminar. Mas, apesar desses questionamentos técnicos, a decisão judicial tem que ser cumprida. Existem os mecanismos jurídicos e legais. Você tem porque não foi decidido por todos, é isso? Esse é um deles. Uma decisão dessa envergadura, com essa repercussão, talvez até para evitar o que aconteceu, ela devesse estar revestida pelos pares, uma decisão colegiada. Mas, enfim, ainda que seja uma decisão do relator, ela tem que ser cumprida. Existem os mecanismos, cumpre e busca-se o direito que o senador entende que tem, que o presidente do Senado entende que tem. Bons, até do próprio corpo, né? Ele pode falar, não, mas foi um só, e não tem que tal, e ele tem como pleitear uma... Sim, agora... Veja que o próprio ministro, desculpe, claro, fica à vontade. Veja que o próprio ministro Marco Aurélio se preocupou em mostrar na sua fundamentação da decisão que os outros ministros já pensam assim, porque em outros casos já se manifestaram, que já existe esse entendimento. Então, de fato, a nossa inquietação quanto à decisão é dela ter sido singular e não ter sido do plenário. Mas isso tem mecanismos para eu questionar e não para desobedecer. Quer dizer, eu vou questionar e não desobedecer. Essa é muito diferente. Preocupante, né? E só complementando, até seguindo a linha de raciocínio do Dr. Marcelo, quando ele fala, olha, hoje... dos três poderes, aquele nos quais nós ainda temos uma esperança depositada é o judiciário. E realmente é muito ruim quando o nosso varal, o nosso ponto de ancoragem, ele começa a ser depreciado, ele começa a ser atacado. Né? Isso é muito delicado, porque a gente precisa ter também algum ponto de esperança, alguma referência. Senão, vira anarquia, vira bagunça e as coisas tendem a piorar. Então, é importante que a gente... saiba que existam os problemas, os erros, mas ainda o Poder Judiciário, não só o Sérgio Moro, mas o Poder Judiciário ainda é dos três poderes aqueles que hoje nos apresentam uma esperança de solução, né? de que essa sociedade corrupta ela tem um exemplo de que os grandes ou os ótimos, eles pagam por esse erro, e pagam caro, e tem que pagar caro. Né? É inadmissível a situação de muitas prefeituras, de governos do Estado, que hoje enfrentam dificuldades, e não só pela crise econômica, mas também pela corrupção. É importante que isso fique claro. Né? Então, quando a gente fala em políticas públicas, a dificuldade não é só no custeio da política pública, mas é uma dificuldade que vem também por essa corrupção que ficou aí permeando muitos governos. Filete, me permite uma observação? Lógico. Eu me preocupo muito, eu tenho discutido bastante isso com os alunos. Eu participo de um programa de mestrado lá no Direito da Saúde da Unisanta. Né? E uma das nossas disciplinas é relacionada à judicialização dos direitos. Isso que está acontecendo, assim, esse pipocar de ações pelo Brasil,
assim, chegando ao judiciário para discutir coisas seríssimas, como me permitiu a internação, não me permitiu a internação, o plano está dando a cobertura, não está dando a cobertura a tal exame. Assim, tem mais de 500 mil ações no Brasil só sobre esse tema, só sobre planos de saúde. Agora, nós temos discutido bastante, dizendo assim, a atuação do judiciário é um fato, a judicialização é um fato, ela está sendo necessária, o judiciário tem que se colocar diante desse problema, mas o judiciário não pode perder um referencial, que a atuação dele tem que ser episódica. Resolveu? Sai fora. Porque o poder é um perigo. O poder ele entra nas nossas veias e começa a nos dar um brilho e uma vaidade. Então, o meu medo também qual é? Nós não podemos ter uma sociedade conduzida pelo judiciário. Tem que ser episódico essa atuação do judiciário. O judiciário tem que se planejar para atuar, intervir e retirar. Às vezes é difícil, né? Por exemplo, como o caso do Sérgio Moro, que foi com a esposa num show, né? E o Dinho viu que ele estava no show, parou, fez uma série de elogios, cantou música e tal. Às vezes ele nem estava querendo aparecer, né? Mas ele é uma pessoa pública e aí se torna manchete num show e tal. E aí, talvez, eu tenho certeza que o Sérgio Moro, pelo que eu vi das entrevistas dele, dá para a gente entender, né? Um ano lidando com a pessoa, vendo as exposições dele, que ele não é uma pessoa desse jeito, né? De querer aparecer e tal. Ele é um cara mais tranquilo, né? Então, todo mundo tem sua vaidade, mas acho que ele é meio tranquilo. Aí, de repente, no show, você é enxergado lá e o cara começa a fazer elogio, canta a música para você, todo mundo começa a bater palma, você tem que levantar, agradecer, e fica uma coisa dessa coisa que você está falando, que às vezes, mesmo sem querer, acontece, né? Acontece. Né? É humano, né? É humano. Assim, quem de nós não gosta de um elogio, quem de nós não gosta de um agrado, quer dizer, todos, esse é humano. Nós não nascemos sadomasoquistas, né? Nós nascemos com alegria e com felicidade no coração. Né? Lógico. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta na Ação e Reação desta quarta-feira de sol aqui em Santos, hoje Dia Internacional da Aviação Civil e dia do aniversário de Mongaguá. Hoje com o Dr. Danilo de Oliveira, advogado, professor e comentarista do programa, e o Dr. Marcelo Lamy, doutor em Políticas Públicas, também professor da Unisanta e do Laboratório de Políticas Públicas, primeiro laboratório da região. Fala dos apoiadores aqui, mandar um abraço para o pessoal da OSAN. Plano de Assistência Familiar é OSAN. Ligue para 32 28 8000. Faça com mais que 500 mil pessoas na região. Tem OSAN. Hoje, que muitas pessoas largaram o plano de saúde, não puderam pagar e estão dando outras prioridades, tem aquele livrinho com os médicos mais baratos. Também, quando você mais precisar, a OSAN vai estar do seu lado. www.osan.com.br. Mais informações. E peça um desconto aqui como telespectador do Ação e Reação, lembrando que o programa vai repetir hoje às 11 horas e à meia-noite e meia. Se você gostou, indique para algum amigo que queira saber mais sobre políticas públicas da região, né? E se você não tem net em casa, pelo www.tvcomsantos.com. Também mandar um abraço pessoal do Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, comidas maravilhosas. Doutor Danilo está sempre lá, dá solinha no Unisanta como eu, né? E vai lá comer no Boqueirão Express Grill. Azeites importados, comidas para você que está numa dieta, para você que está sem dieta. Olha lá o camarãozinho, né? Rua Lobo Viana 89. Manda um abraço para o meu amigo Nelson, São Paulino, confiante no São Paulo para o ano que vem, e que o São Paulo ainda vai pegar a Sul-Americana. E meu amigo Paulo, que não está tão confiante no Corinthians, que briga nesse fim de semana para pegar uma vaga na Libertadores, né? Temos várias perguntas aqui. A Ana falando que o programa está muito bom. Certo? E que... Deixa eu ver onde que eu paro aqui. A Ana falando que o programa está muito bom. E perguntando para o Danilo. A Previdência superavitária, o Filete falou ontem que, segundo o Dr. Pardal, a Previdência superavitária. É que o governo colocou muitas pessoas que nunca trabalharam, e segundo o Filete não tem nada contra elas, mas eu tenho. É a Ana de São Vicente. E também usou dinheiro para coisas indevidas. Eu que paguei minha vida toda, estou com 47 anos, uma mulher nova, 47 anos, voltei a trabalhar até 65, era 60, agora 65. Puxa, eu faço jornada dupla em casa, então ela está reclamando aqui, né? Então, foi aquela questão que o doutor Clemente falou aqui, que a mulher tinha que trabalhar ao mesmo tempo, na opinião dele, ele que é um empresário, um homem bem-sucedido e tal, e a mulherada não gostou, é evidente, né? É aquela questão, né? Quem se sente prejudicado, mais prejudicado, vai reclamar mais, não é isso? Exatamente. Eu, particularmente, como previdenciarista, eu tenho a visão de que o requisito de idade para homens e mulheres deve ser diferente. A idade mínima para aposentadoria não pode ser a mesma, pela óbvia questão, com todo respeito às opiniões contrárias, de que somos seres de gênero, de sexo diferente. Mas me parece que o mais importante hoje, diante da reforma da Previdência Social, em primeiro lugar, o cuidado que a gente tem que ter ao falar sobre o assunto. Aliás, como em toda a política pública, né, o Dr. Marcelo Lamy sabe muito bem disso, que a gente tem que tomar muito cuidado ao expor a nossa opinião, porque geralmente políticas públicas envolvem assuntos delicados. E esse é um programa opinativo, né? A gente opina entre as matérias. Como eu falei, que o Clemente, o Cassione foram corajosos, sim, porque você falar bem do Fidel Castro num país onde o PT, de uma certa maneira, não está em alta, num país que é complicado. E você também falar contra a mulher, que hoje é maioria, e que trabalham muito, fazem trabalho muitas vezes duplo, cuidam de filhos, cuidam às vezes de netos depois. Então também é uma posição difícil, né? Já que você está me encorajando, eu vou concluir meu raciocínio com coragem, então. Repito, o critério de idade mínima para homens e mulheres tem que ser diferente, porque há uma diferença, na sua opinião, entre os gêneros. Mas a grande questão é que tem muito economista que está defendendo. O Filete me provoca e fica dando risada aqui. Ele provoca, ele fica aqui. Mas você está com a opinião da maioria. Você está com a opinião da maioria. Essa seria a tua opinião. Agora a minha opinião vai ser minoria. Tem muito economista, muito especialista de grandes emissoras, que não vem aqui ao caso citar o nome, para não ficar um ataque pessoal, dizendo que a reforma é necessária, que a reforma com esse rigor é fundamental. E veja, vamos supor que realmente a reforma seja essencial para salvar a economia brasileira. Vamos supor que seja. Para que alguém aposente
com um salário que a gente considera integral, de 100% do salário de benefício, começando a trabalhar com 16 anos de idade, o que não é uma realidade. Quer preparar para uma faculdade? Por mais que as pessoas comecem a trabalhar cedo, não é uma realidade que as pessoas comecem a trabalhar aos 16 anos formalmente, ou seja, com carteira registrada e com as contribuições, ela vai ter que trabalhar durante 49 anos, ou seja, só vai se aposentar aos 75. É esse o detalhe, Filete, que as pessoas não pararam para pensar. Agora a idade mínima aumentou de 60 para 65, mas o requisito, o ponto mais importante não é esse. O ponto importante é, hoje, você não precisa trabalhar 49 anos para ter a possibilidade de se aposentar com uma aposentadoria com proventos integrais. Se essa proposta de emenda constitucional for aprovada, a pessoa que começa a trabalhar formalmente, repito, o que no Brasil é exceção, por mais que comecemos a trabalhar cedo, não é com registro, não é com efetivo recolhimento das contribuições. Então vamos supor esse cenário ideal. 16 anos, registro em carteira, recolhimento das contribuições. Para aposentar com 100%, a aposentadoria aqui, os proventos integrais, 49 anos, ou seja, até os 75 anos de idade. Não, peraí. 49 com 16 vai dar tudo isso? Perdão. 65. 65. Porque meu amigo Luiz Carlos Ferraz mandou aqui. Filete, eu estou com todos os documentos para aposentar. Só falta o meu atestado de óbito. Perdão, não, correto. Ele falou que para aposentar, o dele vai faltar uns 10 anos. Eu brinco com os meus alunos. Não, 65. 65, perdão. Eu falei 75, eu já saí daqui triste no programa. Não, mas 65 já tarde. Eu brinco com os meus alunos que nós adotamos agora, com todo o respeito aqui às religiões, eu brinco que o Brasil deixou de ser um Estado laico, ele adotou a teoria espírita da Previdência Social, onde você trabalha 2 encarnações com a esperança de aposentar na terceira. Porque, veja, um morre com 60, outro morre com 70 e outro vai morrer com 90, 95 e vai aproveitar. Matemática não é meu forte, mas se a gente pegar aqui, como vocês perceberam, mas se a gente pegar alguém que começa a trabalhar com 25 anos, 26 anos, que é geralmente hoje a idade com a qual a pessoa começa a trabalhar formalmente, pós-faculdade ou pós um curso técnico. Vamos por 25 anos, vai. Ela vai quase para casa dos 70 para tentar aposentar com o 100%, com a aposentadoria com os proventos integrais. Me parece que nesse meio tempo as pessoas vão acabar se aposentando antes. Para quê? Até como a doutora Camila, aqui um abraço para a doutora Camila, professora de Direito Previdenciário, muito bem colocou numa matéria de domingo, do Jornal Tribuna, o que vai acontecer com essa aposentadoria? Ela vai perder aquela essência, como o professor Pardal coloca, de sair do mercado de trabalho, ir para os aposentos, para virar um complemento da renda. A pessoa vai aposentar com aquilo que der para ela receber e ela vai voltar ou vai continuar no mercado de trabalho. Isso vai gerar um déficit nas vagas formais de emprego, isso vai fazer com que essa tão prejudicial e tão grande desigualdade social que nós temos aumente. É opinião realmente muito particular. Essa reforma, se é que realmente ela é um mal necessário, ela precisava ser melhor discutida, né? E não colocado a fórceps num momento tão delicado. Eu vou lembrar aqui, Filete, há cerca de uma semana, 15 dias, esteve aqui o auditor fiscal, o Ailton, nessa mesma bancada, aqui nesse lado onde eu estou sentado. Terça-feira passada. E ele colocou, que memória, hein? E ele colocou isso. Ele falou, olha, a Previdência, ela não é deficitária se nós aplicarmos as regras constitucionais, o financiamento dos empregadores, do próprio poder público. Então, realmente... com a devida desculpa aqui aos economistas, aqueles que defendem essa reforma desse jeito, mais uma vez no Brasil, e aqui independente do coxinha, do mortadela, do PT, do PSDB, é um discurso clichê, mas é no qual acredito, mais uma vez quem vai pagar o pato é o trabalhador, é aquele que estava contando com a aposentadoria. O que num país... Porque não estamos na França, Filete, não estamos na Europa. O que num país como o nosso é muito grave, as consequências serão nefastas. Veja bem, professor Marcelo, eu agradeço todos os dias, e quem me conhece sabe que é verdade, não é? Porque eu gosto de ser veterinário, eu gosto de vir aqui na TV, eu gosto de trabalhar no Santos, que eu não trabalho não remunerado, mas eu sou conselheiro, fui eleito ouvidor pela maioria lá. Enfim, tudo que eu faço eu gosto, porque senão eu não conseguiria fazer tudo que eu faço. Eu gosto, e porque hoje você responder e-mail, WhatsApp, tem 5 médicos, mas fica comigo isso aqui. Aí tu brava pro cara, às vezes o cara não responde da maneira correta, ou não tem tempo. Então
existe hoje com WhatsApp, com internet, com Facebook, de você comandando tudo, e comandando uma equipe, e trabalhando, dando aula é difícil, né? Mas eu entendo que, por exemplo, se o cara ganha 50 mil por mês, né? Um economista um economista bem sucedido, que trabalha, que dá umas opiniões na Globo News ou na Band News e tal, ele ganha 50 mil por mês. Ele tem, 49 anos, tá? Ele vai ser pego pelo processo de uma forma forte. Mas ele vai aposentar, desculpa, é a minha posição, ele vai aposentar para ganhar 4, depois com o tempo vai ser 2. Ele não vai nem aposentar. Então ele está pouco se lixando, porque ele ganha 50 mil, faz o que ele gosta. Então, 50 mil. Então ele vai chegar a comentar lá, por exemplo, se eu estou comentando numa grande empresa dessa, e estou com esse salário, com mais rendimentos e tal, fala, olha, realmente vai quebrar mesmo a coisa, não dá certo. Porque ele nunca pensou em aposentar cedo, até porque ele, quando for ganhar 2 mil, para ele é aquele dinheiro de pinga, porque ele ganha 50, 60. Mas para o trabalhador que está chegando na porta de se aposentar e vai ter que ficar mais 5, 6 anos, é sofrido, né? Por exemplo, o cara que ganha muito bem, que não tem plano de aposentar. E tem que pensar que o nosso país, a realidade é isso, você colocou perfeitamente, quer dizer, o nosso país é um país pobre. Isso. Nós não estamos falando daquele que ganha 50 mil, porque, olha... Mas é fácil esse que ganha 50 mil comentar num programa de estúdio, e um programa muito bem formatado, porque ele não tem... Ele vai aposentar, tudo bem. E que forma opinião, né, Flex? Desculpa te interromper. Forma opinião. Que forma opinião, isso é perigosíssimo. A gente aqui é sempre muito democrático. Você pega um trabalhador, né? Isso, você pega um trabalhador. Então é fácil, por exemplo, o cara que ganha muito bem, não estou criticando, que ele continue a ganhar bem. Falar igual o Dória, que todo mundo ganhasse bem, que todo mundo pudesse comprar uma camisa Ralph Lauren, como ele falou, normal. Mas é muito fácil para o cara que não tem meta de aposentar a curto prazo, tem filhos na faculdade, tem mulher cara e um monte de coisa. É muito simples para ele, tem 3 carros na garagem, ele falar, pô, é preciso, porque ele não está pensando em aposentar. Mas para aquela pessoa que tinha uma expectativa de ir para um sítiozinho, de fazer o que gosta, trabalhou a vida toda num emprego que não era paixão, e quer aposentar para ir para um sítio, para fazer uma coisa, é frustrante um pouco, né? Veja, o nosso país está sofrendo uma transição muito grande de faixa etária, né? Nós nunca nos preocupamos com os idosos porque nosso país é um país jovem. Acontece que essa realidade está se invertendo. E essa realidade se invertendo, parece que a gente está acordando, né? Usando aquela analogia que eu usei anteriormente, né? Está acordando, quer dizer assim, o que faremos com os idosos? Né? E a reação que o governo está tomando, sinceramente, é revoltante. Quer dizer, o que faremos com os idosos? Vamos pagar menos para eles. Assim, essa que é a solução, que ele vai custar muito caro. Eu estou vendo que vai piorar a situação. Então, nós devemos não só melhorar a aposentadoria, sinceramente eu não sei como, mas é preciso botar a cabeça para funcionar, para que aumentasse a aposentadoria, não diminuísse. Porque girava a economia também, né? E que a gente desse outras assistências ao idoso que são hoje nem discutidas nesse país. Assim, o idoso está pensado no Brasil para, vamos dizer assim, sair da cena pública, ele sai do espaço público e vai ficar reservado para morrer. Assim, vai lá para casa, ficar com seus familiares, os familiares que te aguentem, os familiares que te aguentem. Assim, o idoso tem um valor, tem uma experiência de vida, tem tanto a contribuir para a sociedade e nós nem pensamos o que fazer com o idoso. Quer dizer, o idoso está pensado na nossa política nacional, está pensado em como, vamos ver se essa pessoa vai lá para o meio do canto e some. É triste isso, é muito triste ver isso. Mandar um abraço para o Nelson Rodrigues, que está vendo o programa, para o Amado, para o Emerson Schoube, para as pessoas. Tem uma pergunta aqui da Rogéria. As políticas, temos pouco tempo em relação à poluição em Santos, né? Há pouco tempo saiu no jornal Tribuna, que é o pesquisador da USP, que não pesquisou coliformes, nada disso, ele pesquisou resíduos de medicamentos. E ele achou cafeína, cocaína, antidepressivos, remédios para pressão, vestígios e anti-inflamatórios, tipo Voltaren, essa base de remédios na água de Santos, ali perto do Canaã. Então, segundo ontem o pessoal do Amigos da Água, né, só existem 2 filtros aqui, então não está tendo filtragem, ou está voltando, os 4,5 km não são suficientes e está voltando resíduos para a praia de Santos. Isso ele encontrou na água do canal, né? O que me preocupa é o que a gente encontra na água da torneira da nossa casa. Assim, porque aí nós estamos com uma situação muito mais grave. Porque a água de consumo, nós temos um padrão de qualidade de água de consumo no Brasil, assim, muito, muito preocupante. Nosso país não acordou para a questão seguinte: nós estamos tomando que água? A água que eu tomo, essa água aqui que eu pego para tomar um gole, vale a pena? Isso é bom para a minha saúde ou não? Essa é PRE, então eu vou tomar. Então. Pode tomar, que depois que o Nelson Rodrigues veio aqui, água PRE. Veja um problema muito sério.
Só para dar um exemplo interessantíssimo, o professor Pinhatti, que estuda a questão dos agrotóxicos lá no Mato Grosso, apresentava um trabalho semana passada, onde eu tive oportunidade de assistir, e ele nos falava assim, nossa água de consumo, essa água aqui que nós podemos consumir, tem no Brasil a possibilidade de ter 27 resíduos de agrotóxicos nessa água. Isso é autorizado, a água fica potável. Para o nosso direito, água potável, apesar de ter 27 resíduos de agrotóxicos. Ela passa, de 28 não, mas 27 passa. Na União Europeia só se permite 5. Olha a diferença. E olha, um elemento químico só que pode ter aqui é diferente. Na União Europeia posso encontrar até 0,5 micrograma de glifosato. O glifosato é o principal elemento químico que eu encontro nos agrotóxicos no Brasil. É o agrotóxico mais usado no país. Então, eu posso encontrar 0,5 micrograma na União Europeia. No Brasil, eu posso encontrar 500 microgramas de glifosato, 1000 vezes a mais. 1000 vezes a mais, e ela continua sendo potável. E aí ninguém sabe que está dando glifosato nos animais. Nós sabemos que glifosato é cancerígeno, é mutagênico, ou seja, nós lamentamos um falecimento hoje mesmo por uma questão de câncer. Quer dizer, será que não está vindo daqui? Muitas crianças especiais nascendo, que é assim, logicamente que a gente respeita, elas ensinam muito pra gente, mas poderíamos evitar com esse problema de pessoas com câncer, outras coisas que podem acontecer, né? Nós temos problemas seríssimos de saúde aqui na Baixada Santista. Com relação ao consumo de água, a gente tem que se preocupar com isso. Com relação ao saneamento, nós temos aí, lançamos no emissário submarino, a 4 quilômetros da nossa costa, nós lançamos. Agora, e com as ressacas que aumentaram? Eram 4, agora viraram 8 ressacas. Só estou num número que não sei exato, mas isso que volta do emissário, o que afeta a nossa saúde? A poluição atmosférica do porto. Isso afeta a nossa saúde diariamente. Nós vamos trazer o professor Marcelo para falar mais coisas também, falar do seu laboratório no Nome de Santo. Um abraço para a família Teixeira, que completou 55 anos. Mandar um abraço para o Marcelo Rick, que está vendo o programa, falou se eu não vou falar do sorteio. Mandem o WhatsApp para cá, querendo participar do sorteio, né? E dia 9, agora sexta-feira, no Mendes Convêncio, sou da Ana Carolina, nós vamos sortear 2 pares de convites na sexta-feira no programa aqui, tá? Eu queria agradecer ao Danilo, ao professor Marcelo, o programa passou muito rápido, né? Muitas pessoas com perguntas que nós vamos tentar deixar no outro programa que vocês vierem fazer aqui. Vamos guardar, selecionar essas perguntas, vamos avisar quando o professor Marcelo volta, porque é um tema muito bacana e a gente quer debater com mais ênfase isso aí. Filete, eu quero agradecer a você mais uma vez pela oportunidade, é sempre um grande prazer, você sabe da minha admiração pela sua pessoa. Muito obrigado ao Dr. Marcelo Lamy, a quem eu também tenho uma grande admiração, um excelente profissional, à toa que é pós-doutor, conhece muito, uma pessoa muito humilde. E eu sei que nós temos que encerrar, mas eu não posso deixar de mandar um abraço especial para um aniversariante de ontem, né, que é o coordenador do nosso curso de pós-graduação do mestrado em Direito à Saúde da Unisanta, o único do Brasil, elogiadíssimo na avaliação do MEC, pela CAPES, no momento da implantação, com ministros do STJ como professores, pós-doutores como o Dr. Marcelo Lamy, que é o meu amigo Dr. Fernando Acauí, o Fernando Reverendo Vidal Acauí, promotor de justiça. Meu amigo, promotor. Professor competentíssimo, atuante na área do meio ambiente. Tivemos com os animais em São Vicente, quando eu era promotor lá, que ele me chamou e nós fizemos um trabalho lá com os animais também. Você sabe que o trabalho dele é um trabalho sério, combativo, realmente ele encarna a postura do promotor. Então fica aqui o nosso abraço e nós desejamos uma continuidade de muito sucesso na coordenação desse mestrado em Direito à Saúde lá na nossa Casa Azul, na Unisanta, e o trabalho tem sido muito elogiado, a gente tem certeza que os frutos serão colhidos muito em breve. É um bom nome para trazer aqui o Fernando Acauí, como outros promotores da região, já tivemos aqui o Carmelo também aqui nessa casa. Queremos encerrar o programa, agradecer ao Marcelo, agradecer a todos vocês, né? E lembrar que a TV Com tem uma programação extensa. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.